Olá! O programa Mosaico de hoje traz como convidado o Dr. Luiz Moura, médico do aparelho digestivo. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! Olá, como eu falei, já apresentei aqui o nosso convidado, que nos honra muito, o Dr. Luiz Moura, né, este médico do aparelho digestivo. Mas eu resumi muito, né, doutor? Doutor, primeiro seja bem-vindo, mas resumi muito, né? Médico do aparelho digestivo, né? Na verdade, médico do aparelho digestivo, mas a área de atuação em cirurgia do aparelho digestivo e a área de atuação na cirurgia bariátrica e metabólica, ou como costuma se chamar, cirurgia da obesidade, do tratamento cirúrgico da obesidade. Interessante que, por exemplo, o pessoal associa muito, né, a cirurgia bariátrica até a questão de estética, né? Mas ela essencialmente é de saúde, realmente, não é? Mas não tenha dúvida. Primeiro porque os critérios de indicação não são pela obesidade por si só, mas pelas doenças a ela associadas. Existem mais de 60 doenças associadas à obesidade, e as que nos preocupam mais são aquelas que nós chamamos relacionadas com a síndrome metabólica, que é a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol, o triglicerídeo, o aumento do fígado, que a gente chama de esteatose, e essas aí comprometem o tempo de vida e a qualidade de vida. Então, o tratamento da cirurgia da obesidade se destina muito mais ao tratar a obesidade, melhorar, tratar e controlar essas doenças. A questão, por exemplo, da obesidade também, que preocupa muito, vamos dizer, a gordura visceral, não é? Isso. Tem dois tipos de gordura, que a gente chama periférica e a visceral. A visceral predomina no tórax e no abdômen. Essa é a gordura mais ligada à síndrome metabólica e é mais comum nos homens. A gordura periférica é aquela gordura predominante nas mulheres, na coxa, na região glútea. Elas não têm ligação direta com as doenças por si só, mas elas são mais difíceis de perder peso quando fazem a cirurgia. Ela é eliminada com menos agressividade do que a eliminada pelo abdômen. Como é mais frequente nas mulheres, ao mesmo tempo elas se preocupam também com o aspecto estético, mas a cirurgia não é pelo aspecto estético. A cirurgia, ao eliminar o peso, melhorar, tratar, controlar essas doenças, como eu falei. É uma decorrência, né? É uma decorrência, faz parte. Eu costumo até dizer que uma paciente, uma vez, brincando, ela disse: pronto, doutor, o senhor já me ajudou a tratar o motor, agora me libere para cuidar da funilaria e da pintura. Quer dizer, é um simbolismo interessante, mas depois que se resolve a parte médica, de clínica, a parte estética, certamente há necessidade de fazer
o abdômen pode ficar flácido, às vezes a coxa, a própria mama é absorvido aquele tecido gorduroso da mama e às vezes ela precisa Mas tem de reparo. Certo, existe um planejamento assim que você faz de quanto vai perder de gordura, assim, para que... É uma questão de estratégias, né? Para depois de todo um processo... Diante dos critérios de indicação, ao eliminar peso, há uma tendência natural que esse percentual seja em torno de 30% a 45% do peso original. Vou chamar, por exemplo, 100 quilos, que fica fácil de definir. Então, esse paciente ele vai ficar, ao eliminar o peso de forma integral, entre 55 e 60 quilos. Eu tive um saudoso amigo, doutor Martônio Vasconcelos, desembargador Martônio Vasconcelos, que era de um bom humor fantástico, né? Uma inteligência privilegiada, que ele, certa vez, ele disse que tinha ido a um médico, e o médico disse assim: amigo, você vai ter que perder 30 quilos em um mês. Ele disse: doutor, só se cortar uma perna. Mas na cirurgia, a eliminação de peso ela é fisiológica, ela é gradativa. Tá. É em torno de 8 a 12 meses que ele vai eliminando, porque com a diminuição do estômago, você também diminui a quantidade de nutrientes que vai oferecendo, aí o organismo vai absorvendo aquele excesso acumulado. E a questão de ansiedade, né? Porque a pessoa vem de um hábito alimentar de comer muito. Quando a cirurgia, ela, naturalmente, você já se sacia, mas ou tem que ter um acompanhamento, vamos dizer assim, até psicológico? Não, no tratamento pré-operatório, nos cuidados pré-operatórios, envolvem vários fatores, inclusive nutricionais, psicológicos, a melhora do quadro clínico do paciente e certamente essa parte de ansiedade, a síndrome do comer compulsivo, todos esses fatores são levados em conta. Mas ao se operar, o pouco de alimento que você oferece, ele enche aquele pequeno estômago, dá a sensação de saciedade, manda avisar lá em cima que está farto. E isso aí tira a ansiedade também. Aí já é um processo que já vai habituando, é um processo, né? que já vai habituando. Quer dizer que tem uma readaptação, não é? Agora, interessante que eu vejo é o seguinte, muda, vamos dizer, o centro de gravidade da pessoa, né? Alguns pacientes relatam que depois da cirurgia ganham 3, 4 e até 5 centímetros. Porque na medida que você fica obeso, você modifica o centro de massa para frente e há um achatamento da coluna. Quando você se opera, você traz a coluna para outro centro de massa e isso faz com que você eleve e aumente esses centímetrozinhos que estavam encolhidos. O que eu acho interessante, data de quando, assim, o início da cirurgia bariátrica? Ela data em volta dos anos 60, 70, mas assim, de forma moderna, o tratamento cirúrgico moderno, ela veio a acontecer a partir de 1990. No Brasil, o pioneiro da cirurgia bariátrica no Brasil é o professor Arthur Garrido, que estimulou, divulgou, democratizou a cirurgia bariátrica no Brasil todo, inclusive aqui no Ceará, e nós tivemos a oportunidade do pioneirismo. Do pioneirismo aqui no Ceará. As primeiras cirurgias foram exatamente no dia 12 de dezembro de 1997. Então já estamos com o tratamento cirúrgico consolidado já com mais de 25 anos. No Ceará. Doutor, agora teve uma evolução grande, não é? Assim, eu acho que ela está se tornando menos... me corrija, porque eu sou leigo. Menos
invasiva, é menos agressiva, sei lá, né? Porque... É verdade, isso aí, é a É. evolução técnica. A cirurgia é praticamente a mesma, mas a forma como ela é executada é que modifica. No início, a cirurgia era feita por um termo que a gente chama de convencional ou laparotomia. Eram aquelas grandes incisões. Depois veio a videolaparoscopia, que são pequenos orifícios, que tem uma série de benefícios, teoricamente dói menos, tem um retorno mais rápido Tem ao alguma que trabalho, injeta gás? Tem? tem um retorno mais rápido à atividade, cicatriza mais rápido, tem até o benefício estético, é melhor alguns furinhos do que o corte. E ela, você coloca gás realmente dentro do abdômen, distende o abdômen, cria um espaço entre a parede abdominal e as estruturas, coloca-se lá dentro uma ótica para filmar a cirurgia e jogar na televisão, e o cirurgião fica olhando para a televisão e fazendo um manejo como se fosse um jogo de videogame. E ela avançou mais ainda, que passou a ser chamada de cirurgia minimamente invasiva, avançou da videolaparoscopia para a cirurgia robótica. Hoje aqui no Ceará nós já executamos a cirurgia por via robótica. Existem 2 hospitais que já executam por essa forma. Se for possível citar, eu até posso citar. Claro. Que é o por Hospital favor. Monte-Clínico e o Hospital São Carlos, tem robô. E não só as cirurgias bariátricas, mas também outros procedimentos urológicos, ginecológicos, torácicos, são realizados por robô também. Isso permite o doutor praticar essa cirurgia à distância? Na verdade, é uma distância, porque tem uma interface entre o cirurgião e o paciente. O paciente está na mesa cirúrgica, como uma mesa cirúrgica comum, que todos que já se hospitalizaram conhecem, coloca aqueles instrumentos lá dentro, a visão, as pinças, e o cirurgião fica operando na mesma sala, mas sem tocar no paciente. Ele fica fazendo movimentos com as mãos. Os movimentos que ele desenvolve com a mão, lá dentro, o robô, ele faz o mesmo movimento que é executado. Ele replica o movimento de forma semelhante. Certo. Aí, diante disso, já existem ensaios que o cirurgião poderá estar em outro local do hospital ou em outra cidade, fazendo coparticipação, operando junto com os cirurgiões naquela sala, dando orientações sobre isso. E vem uma tal de inteligência artificial que eles estão começando a catalogar todos os movimentos de uma cirurgia básica, e aquilo ali fica como se fosse uma mensagem que a cirurgia, para ser correta, é conforme aquelas 1000 cirurgias que foram compactadas numa só. Então, se o cirurgião for operar e sair um pouco do ritmo, vem alguma informação lá de cima, opa, não é por aí, é por acolá. Então, é um avanço inimaginável. Tem evoluído muito, né? A medicina, eu imagino. Porque, por exemplo, outro dia eu conversando com o Dr. Raimundo José Assis, o Dr. Becker, o cardiologista, ele falando da evolução da cardiologia, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo, né, por um evento cardíaco, né? E eu sei que nisso daí, depois eu impressionado, eu dizia, toda semana eu infartava. Aí ele foi me explicar, rapaz, 1970 para cá, a medicina, principalmente a cardiológica, evoluiu muito a partir de drogas, de procedimentos, de diagnósticos, em tudo, né? Então você fica mais tranquilo, tá? E assim foi feito. Agora, voltando assim para a bariátrica,
Qual a relação que tem da bariátrica, vamos dizer assim, falando assim já com medicamentos? Você pega muito aquela injeção Ozempic, né? Que o pessoal diz assim, eu já vi até dizendo assim, livre-se da bariátrica. Tem alguma coisa a ver, com outra? Não, são ferramentas adequadas para o tratamento. Tá. Então, o tratamento cirúrgico é a última opção, o último recurso. Tá. A primeira situação é que deve-se evitar ganhar peso, ficar obeso. E isso aí, a forma de evitar é certamente a prevenção. Comer correto, na quantidade, na qualidade, na hora certa, mastigar. Mastigar é fundamental para ajudar a eliminar peso, porque você manda mensagem cerebral de saciedade. De modo geral, as pessoas engordam. Chamado, o americano chama o slow food, né? Você comer bem Exatamente, devagar. comer né? bem devagarinho, que o cérebro fica sabendo que tem alimento e ele chega à saciedade. Fazer exercícios regulares. O exercício é para ser uma atividade da vida de todos nós. Eu costumo dizer que todas as nossas atividades, eu volto já para o Ozempic, mas eu quero falar do exercício. Claro. Todas as nossas atividades do cotidiano nos agridem, no sentido de estresse. Trabalhar agride, o trânsito nos agride, o relacionamento interpessoal nos agride, a comida nos agride, porque faz com que a gente fique obeso. A única atividade que não nos agride é o exercício físico. E nós, culturalmente, nem 10% da população pratica exercício regular, mas nós, culturalmente, sempre arranjamos desculpa para não fazer o exercício. Mas ele deve ser uma prática normal, e eu até costumo dizer que é um aforisma também, é melhor passar exercício do que prescrever remédio. Então, o exercício evita você tomar medicamentos. Voltando ao Ozempic, o paciente tem excesso de peso, você pode e deve fazer, tem as indicações bem precisas para o Ozempic, que ele ajuda a eliminar peso. Naturalmente, com orientação médica. Com orientação médica, associada à mudança de estilo de vida, associada à nutrição adequada, associada a exercícios. Nenhum tratamento sem a mudança de estilo de vida é adequado. Agora, você não vai... O Ozempic ele ajuda a eliminar peso e é como a gente costuma dizer, é um tiro de largada. Então, você elimina aquele peso e a partir daí você tem que procurar manter aquele peso estável. Você não pode tomar o Ozempic a vida inteira. Não é uso ele tem essa função. Então, ele resolve aqueles pacientes que têm um índice de massa corporal que a gente chama nível 2, obesidade moderada, obesidade severa. Ele não consegue ser efetivo em todo o contexto para superobeso. Agora, o que a gente precisa fazer na sociedade é evitar que se chegue a este nível de superobesidade. Isso aí é difícil. Então, nós temos 3% da população brasileira tem obesidade mórbida. Isso representa 6 milhões de habitantes brasileiros são obesos mórbidos. E a metade da população brasileira hoje tem excesso de peso. Eita. Vamos dar um intervalozinho aqui, tudo a gente volta já. Tem um bocado de coisa para perguntar aqui o doutor. Valeu, até já. Volta já. E o Mosaico volta aqui hoje com o privilégio de termos aqui o doutor Luiz Moura, esse médico aqui, cirurgião, né, do aparelho digestivo aqui, né? Mas o doutor estava falando aí sobre a obesidade, né? A gente vê, né? Eu me lembro, assim, antigamente, eu acho que o pessoal era mais, aqui pelo menos no Nordeste, não era o nordestino, tinha uma complexão física
mais, vamos dizer, esbelta até, né? Mas hoje em dia, hábitos alimentares, né? Mudaram muito, né? Os nossos hábitos. A vida moderna facilitou o acesso ao alimento, o transporte, onde nós não precisamos mais fazer aquilo ali, digamos, a pé. Hoje você vai de carro, de ônibus, de motocicleta. Você já não pega o telefone como antes a gente chamava discar, arrodear ali. Você está com ele na mão. No carro. Tinha uma época que você não era fazer assim no vidro. A maçaneta. Aí depois era um botão. Hoje tem um ar-condicionado que você nem usa mais. Se subia de escada, hoje tem elevador. A televisão era uma televisão dentro de casa e todo mundo ia assistir na sala aquela televisão e para trocar de canal tinha que ir lá na frente. Hoje tem a televisão no quarto, você assiste os filmes no YouTube, você não vai mais ao cinema, não precisa mais ir. Então, tudo isso, você não queima as calorias necessárias. Então, vai acumulando lentamente. Falou agora, eu me lembrei, né? Assim, só para ilustrar, televisão, tinha a TV Ceará, Canal 2, né? Que a gente ligava para lá para reclamar alguma coisa, eles mandavam a gente mudar de canal. Só tinha ela, né? Hoje você Hoje fica... mande, né? Mande mudar de canal, não existe. Tem vários, né? Mas eu estou vendo aqui, olha aqui, esse livro aqui que eu ganhei de presente aqui do doutor, né? Doutor Luiz Moura, O Homem da Maleta Preta. Né? São sátiras místicas e folclore médico. Por sinal, o Sinfrone muito feliz aqui no desenho da capa, quando colocou aqui a mulher sendo esculpida, né? Tirando os excessos, né? É o princípio da escultura, né? Exatamente. Tirar os excessos. O Michelangelo que dizia assim, como é que você conseguiu fazer uma obra dessa tão bonita? Não, só fez tirar os excessos, né? Pegava uma pedra bruta e lapidava. E tem a ver. Eu sei que o doutor gosta de escrever, mas também gosta muito de observar, né? Assim, isso daí já é do cedro, né? Você é filho do cedro. Cedro, no fértil, verdejante e ubérrimo Vale do Cariri. Vale do Cariri, Então eu vejo assim que deve ter vivido assim numa ambiência, também falando, muito fértil de bom humor, histórias, né? Como era a sua vida lá? Veja bem, eu vim estudar em Fortaleza aos 8 anos de idade, mas as raízes familiares, culturais, permaneceram lá. A gente, no período de férias, a gente estava sempre lá e ainda hoje nós mantemos essa raiz importante na cidade. Eu acho que quase todo mundo tem raiz no interior volta. Eu diria que Fortaleza foi construído pela emigração dos cearenses do estado todo. O Ceará em evolução, né? Ele é um estado atípico de litoral. Ele foi colonizado do sertão para o litoral. Exatamente, né? Seguindo o Rio Jaguaribe. Né? Aracati, Icó, Cariri, tudo aquilo ali partiu a partir do Rio Jaguaribe, acompanhando o gado, acompanhando a beira do rio para não se perder. Mas tem um grande médico, saudoso escritor também, poeta, Pedro Henrique Saraiva Leão, doutor Pedro, que ele dizia que quem é do interior tem duas dimensões de vida. A vida que viveu lá e a vida que viveu aqui, e eles conseguem juntar e harmonizar esse padrão de vida, de tal modo que é como se fosse nós do interior fôssemos a mais. É um elogio que ele fazia e ele lamentava não ter sido do interior. Então, aquela cultura popular, aquela que você vê, a feira, aqueles repentistas,
aquelas pessoas exóticas que cada cidade Lhe tem. dá uma leitura de dá vida. uma leitura de vida completamente normal, todo mundo conhece todo mundo. Então, a gente consegue vir de lá para cá e ter um senso crítico das diferenças e uma forma também de harmonizar essas diferenças. E todo mundo conversa com todo mundo, né? Ainda tem muito isso, né? Tem um acesso, né? Você vê assim, o mais humilde conversa com o mais importante, com o mais argentário, mais rico, né? Todo mundo, né? Tem assim muito isso. E isso daí eu estou lhe falando porque para se cometer um livro, né? Para escrever é um livro que vou ler, mas já tenho boas referências, inclusive por pessoas ligadas ao doutor e também colegas, né? Que o senhor faz parte hoje da academia de médicos escritores. Nós temos a Academia Cearense de Medicina. Faz parte também. Faço parte também e ela é muito preocupada com a história da medicina, com os aspectos éticos e os aspectos da evolução da medicina e o seu registro histórico. Tem a ACEMES, que é a Academia Cearense de Médicos Escritores, onde a prerrogativa é escrever, é literário, de um modo geral. Aliás, até nela, praticamente, a gente não escreve a arte científica relacionada com a medicina. E tem a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, capítulo do Ceará, que essa aí também tem a prerrogativa de os seus sócios, hoje já estamos perto de 100 sócios, de também escreverem anualmente uma antologia. E essa sociedade completou 40 anos agora, teve até um evento na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa alusiva a essa conquista histórica. E eu faço parte dessas três. E lá na minha cidade também tem a Academia Cedrense de Letras, da qual eu integro. Então essa atividade literária, ela é como que, eu diria um hobby também. Tem gente que vai para o futebol, tem gente que gosta de fotografar, e eu gosto de registrar memórias. Eu sou um contador de histórias, e elas muito relacionadas com a medicina. Aquele paciente, muitos contos e crônicas, é o paciente que chega até você e tem uma história da vida dele que cabe e é ligada à própria quadro clínico dele, mas é ligada ao estilo de vida dele que a gente consegue trazer para o livro. Eu acho interessante, é um hobby, mas eu diria que mais do que um hobby, seja um lazer produtivo. Eu vou dizer por quê. Porque nos seus causos aqui, nos seus escritos, nos seus poemas aqui, tem muito que todo acadêmico gosta de ter como fonte de pesquisa, que são assim, os acontecimentos mais legítimos, mais diretos, né? Numa linguagem mais até coloquial, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo muito isso. Na literatura, eu acho interessante também quando, pela vivência que tem, porque o médico hoje ele tem a vivência de, vamos dizer assim, numa narrativa poética, de todas as dores, de todas as esperanças. O lado humanístico. O lado humanístico, né? Por exemplo, eu acredito muito no médico, assim, humano, né? Do lado humanístico forte, né? Porque quem era médico de homem e de almas, né? São Lucas, né? Uhum. Lucado, médico de homens, né? Então, essa experiência assim, de contar, por exemplo, agora na música,
assim, eu tenho vários amigos médicos, ou então que estudaram medicina. O Belchior estudou e parou, né? Parou. Foi ser artista. Não, pegar das antigas, o Gilberto Carvalho, que foi um grande compositor, né? Que fez até Maringá, fez grandes nas antigas. Ele compunha entre uma consulta e outra, né? Você pegar na medicina, Noel Rosa estudou medicina, né? E vem mais. E atualmente eu tenho um amigo assim, que ele é dedicado à música. Eu digo assim, vem cá, mas as tuas músicas têm letra de médico? Tem letra de médico. Sobre letra de médico, eu vou comentar, vou fazer 2 comentários. Eu já estou lhe provocando. Tem um livro da Sobranos que é letra de médico. Mas qual é o problema da letra de médico? É porque ela se expõe. Você só tem 2 letras que se expõem, a do médico e a do professor. Você não vê a letra do, sem querer, você não vê a letra do jornalista, ele digita, você não vê a letra do agrônomo, você não vê a letra do engenheiro, você vê a do médico. E, por conta do tempo, ele termina escrevendo rápido, e que é um problema, porque tem que ser legível para não correr o erro do medicamento não ser comprado adequadamente, mas mesmo que ele escreva em garranchos, mas toda receita ele tem que mostrar ao paciente e dizer, esse remédio é para isso, para isso, para isso, para ver se você tomar assim, assim, assado. Então isso aí tiraria a feiura da letra do médico. Mas concluindo, a gente até costuma... A minha letra, eu escrevo em letra de forma. Eu aprendi a fazer aquela letra bem definida no tempo da... Cursiva? Exatamente. De caligrafia. Caligrafia. Mas eu também costumo dizer, será que esse médico que escreve esses garranchos naquele tempo, hoje não tem mais por causa da digitação, ele mandava a carta para a noiva dele, sem ela entender quais eram as pretensões dele? É por aí. Lógico que não. Mas eu acho também que é o seguinte, olha, vamos, que aqui estamos batendo um papo, né, conversando. Eu vejo o seguinte, antigamente, quem era dono de livraria gostava de ler. Então, muitas vezes, o dono da livraria era o livreiro. Você chegava num canto, falava num livro, tal livro, no mínimo ele tinha lido a orelha. Ele era bibliógrafo, né? Não era uma questão só de comércio, né? Não era um produto que não sabia nem o que era que vendava, né? Bem, eu penso assim, antigamente na farmácia, quem atendia era o farmacêutico, não era o balconista, não era tudo. Então, só no rumo da caligrafia, ele já sabia, ele tinha conhecimento, né? Disso daí. Depois que entra um sujeito que tem um emprego, que para sobreviver, tudo que vai para lá, que tanto faz um remédio como outro, ele tem dificuldade, ele pode se enganar, né? Tem uma história sobre a receita médica que está no livro, é que o doutor foi chamado para atender um trabalho de parto na roça, ele foi a cavalo, porque não tinha acesso lá de carro, chegou lá, fez o parto normal, aí pediu álcool para esterilizar o umbigo, não tinha álcool, tinha cachaça, ele colocou a cachaça. Ele pediu um fio para amarrar o cordão, não tinha, ele tirou um pedaço da folha do coqueiro e amarrou ali, se desfiou. Aí ele pediu uma caneta e um pedaço de papel para fazer a receita. Não tinha caneta nem receita, e depois me deu um pedaço de carvão. E escreveu a receita na porta da casa. Vá para a cidade comprar esse remédio. Ele tirou a porta, botou na carroça e levou para a farmácia, e lá o farmacêutico achou lindo, fantástico aquilo ali, deu de graça um medicamento pelo inusitado, e a receita médica ficou lá
A porta ficou lá, ele deu outra porta, mas aquela receita Ficou lá. ele ficou lá. Quer dizer, isso é folclore médico e é real. E é real, claro. Isso daí tem, por exemplo, essa questão do atendimento, né? Só pode, assim, ocasionar em livro. Tem outra coisa interessante também que eu contei do paciente obeso que chega na farmácia e o farmacêutico pergunta: você veio comprar remédio? Ele disse: não, vim me pesar. Aí passou um tempo, aí o farmacêutico, como ele tinha vindo se pesar, disse: você veio se pesar? Ele disse: não, vim comprar remédio. Porque o peso dele estava aumentando, e com o aumento do peso, aumenta a pressão, colesterol, diabetes. Quer dizer, toda vida que se fazia uma pergunta, a resposta era diferente. Aí ele disse: você veio comprar remédio? Disse: não, vim me pesar. Aí o farmacêutico disse: essa balança não aguenta o seu peso. Mas ali na frente tem um frigorífico e lá, a balança de lá aguenta o seu peso. E ele foi no frigorífico, aí o dono do frigorífico perguntou: veio comprar carne? Disse: não, vim me pesar. E ele chegou a um ponto que o peso dele estava alto, tinha indicação de cirurgia, nós realizamos a cirurgia dele e ao eliminar peso ele fez novamente o retorno. Aí chegou na farmácia e perguntou: veio comprar remédios? Não, vim me pesar. Nessa hora ele já veio só olhar o peso, já não precisava tomar o remédio. Aí foi no frigorífico e o cara disse: veio se pesar? E disse: não, vim comprar carne. Ele que conta isso. E ele era, aí que é outra coisa da cultura popular, vaqueiro de vaquejada, e eles sempre contam as vantagens, né? Os caçadores, os pescadores e os vaqueiros sempre contam vantagens. E ele disse que ele tinha o melhor cavalo, era quem derrubava o boi com mais facilidade, mas chegou um momento em que ele estava pesando muito e o cavalo já não aguentava, passou a levar cambão. Cambão é um termo de vaquejada que o vaqueiro não consegue derrubar o boi. Foi um dos motivos também para ele se operar. Aí ele disse que, diante da doença, diante de não poder praticar o esporte, foi se operar e depois que emagreceu, voltou à vaquejada e a praticar a coisa que ele mais gostava na vida, que era correr a cavalo. Então você vê que o que tem de humor, de interessante nesse entremeio, e tem a medicina aí para solucionar a vida de alguém. Vamos voltar com bom humor já aqui. Sai daí não, espera aí. Até já. E o Mosaico volta para este terceiro e derradeiro bloco, aqui com o doutor Luiz Moura. Doutor Luiz, quando o convidado é bom aqui, que a conversa flui aqui, no instante passa o tempo, né? Tem isso aqui. Mas muitas histórias aqui a contar, né? Muitas escritas, né? E medicina é um sacerdócio, né? E também um eterno aprendizado, né? Mas eu lhe pergunto, e sua experiência no magistério, né? Minha experiência no magistério, a gente costuma dizer que o médico, ele aprende para ensinar. Então, ao longo do tempo, nós temos uma sequência na faculdade, como acadêmico. Depois, na formação, tem a residência, tem o R1, o R2 e o R3, que cada um tem um nível de experiência maior e vai transmitindo essa experiência para o outro, sob a orientação do preceptor. E tem as residências que no Brasil todo, no mundo todo, que você se especializa. E o magistério em si tem uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de citar. O professor nosso, professor Aprígio, ele era professor de histologia, foi diretor, superintendente do IJF
E lá na superintendência, ele chamou todos os preceptores de cirurgia e perguntou quem tem mestrado. Nós não tínhamos mestrado. Aí ele disse, preceptor é professor. Professor é mestre. Mestre precisa de mestrado. Vocês precisam fazer mestrado. E aquilo ali despertou que a gente, como preceptor, era professor e faltava ter uma percepção a mais do ensino, do magistério, do aprofundamento dos conceitos. E aí eu fiz mestrado em cirurgia bariátrica, que era interessante, foi na época que a gente também estava, e fiz o doutorado, que é ligado ao ensino na simulação realística, que é um treinamento que a gente faz ao invés de treinar no paciente, a gente treina nos simuladores, nos modelos de treinamento, e a absorção daqueles conceitos psicomotores do treinamento da cirurgia, você já leva para a sala de cirurgia. Então, além das preceptorias, né, eu fui preceptor de residência na Santa Casa, no Hospital César Calles, no Instituto Dr. José Frota, e professor da Universidade Estadual do Ceará, na clínica cirúrgica. E já cumpri meu tempo lá, e hoje eu estou professor no Centro Universitário Cristo, que chama Unicristos. Né? Unicristos, com mestrado profissional de tecnologia minimamente invasiva, que é aquele, e simulação em saúde. Então, é uma sequência, é pesquisa, é estudo, é educação continuada. É interessante você transmitir para os alunos seus conhecimentos. Isso nos motiva, nos rejuvenesce, faz com que a gente continue estudando também. A medicina você não para. Ato contínuo, todo dia está tendo novas pesquisas, novos conhecimentos e você precisa estar sempre atualizado. Mas sobra um tempinho também para a literatura. E a literatura também, assim, eu folheando aqui, né, aqui no intervalo, vendo aqui, doutor, bom humor faz bem à saúde, não faz? Faz bem à saúde. Rir, você se desestressa, você elimina aqueles hormônios que promovem aumento de pressão, que promovem atritos internos e lhe deixa mais leve. Me diga uma coisa, fome engorda? Não é? Fome não engorda porque ela não tem calorias. Certo. Né? Mas a fome define que você deve ir buscar comida. Certo. Agora, a forma, a quantidade, a qualidade dessa comida que você vai buscar é que poderá engordar se for em excesso. Se for em excesso, o organismo vai acumular. Se você consome o suficiente para suas atividades laborativas, você mantém o peso estável. Até porque, por exemplo, tem gente que tem fome não pela falta de alimento, né? Uhum. Até pela compulsão, né? Aí vem e eu acho que a fome também existiria, me corrija, existiria assim uma mensagem do cérebro, tá com fome, então vamos armazenar gordura para instinto de sobrevivência? Bom, não necessariamente assim. A gente partindo do tempo onde o homem precisava ir à caça, ele pegava o suficiente de caça para sobrevivência naqueles dias, para ele e para a família. Com o tempo, aí vem a tecnologia, aí você passou a acumular, e você foi para a agricultura, passou a acumular. E hoje é possível você, sem sair de casa, teve até uma criatura aí que eu não sei, ele disse que ia passar 1 ano sem sair de casa e ia resolver tudo
pela internet. Então, ele comprava comida, ele resolvia todas as necessidades dele. Certamente, eu acredito que ele não fazia o exercício físico pela internet, ele deve ter ganho os seus quilos. Mas a fome é necessária para lhe dizer que os teus combustíveis estão baixos, tua gasolina, o tanque está na reserva, está na hora de repor. Agora, repor para o consumo. Quando você passa disso aí, o organismo, de uma forma até sábia, acumula. Mas ele precisa acumular e queimar na hora que você volta ao trabalho. Se você não queima, ela vai continuar acumulada. Pela extensão do intestino, assim, do ser humano, dá para dizer que a gente é de natureza herbívora? Fica difícil responder isso aí, mas você pode viver com alimentos estritamente vegetais. Certo. Que aí vem uma linhagem dos veganos. Mas você pode também seguir uma linhagem estritamente carnívora. Você pode viver. O certo é o meio termo. Porque uns têm nutrientes com mais quantidade do que os outros. Mas juntando os dois, você pode ter uma refeição equilibrada. A carne tem proteína, nos grãos tem, mas muito pouco. Você precisa comer muito mais grão para ter a mesma quantidade de proteína que a carne lhe oferece. É melhor associar. Eu digo assim porque tem muitas perguntas, né? O doutor, como cirurgião, né? Assim, bariátrico, deve ter essas inquietações, né? Dos seus pacientes, né? Para saber. A meu ver, eu acho que, por exemplo, a gente teria que ter um programa de reeducação alimentar e, diga assim, inclusive respiratório também. Eu acho que a gente respira, a maioria das pessoas não respiram bem, né? Assim, isso daí eu converso muito com amigos meus cantores, né? E a maioria me diz assim, rapaz, olha, nem todo mundo canta bem, porque a maioria das pessoas não sabe respirar. Tem aprender a utilizar o diafragma, né? Você aprender a mobilizar as cordas vocais, tudo isso influencia, mas a própria respiração, que já é um dos problemas do obeso, é que ele é uma caixa torácica, ele é um fole que abre e fecha. Então ele abre para entrar oxigênio, fecha para jogar gás carbônico fora. Então, quando você fica obeso, aquela caixa torácica fica restrita. Teoricamente, você precisaria do dobro de oxigênio, mas o fole abre só a metade, ou seja, vem 4 vezes menos oxigênio do que o que você precisava. Aí daí vem a questão da apneia do sono, que é a parada de respiração. E é uma mensagem cerebral que vai lá, o ronco noturno. Então, todas essas situações são componentes que comprometem a qualidade de vida das pessoas. Ele vai dormir, teoricamente, bem e acorda cansado. Mas cansado de quê? Se estava dormindo. É porque ele não respira bem. O pós-operatório? Pós-operatório, a cirurgia, como nós falamos no início, ela tem um tempo médio de 1 hora, 1h30, depende muito do paciente, se ele é mais obeso, se ele é menos obeso. Se ele eliminou peso antes da cirurgia, que a gente solicita que eles eliminem peso para diminuir o tempo cirúrgico. Mas em média 1 hora, 1h30, numa equipe bem harmônica, bem qualificada. No dia seguinte, ele permanece no hospital, eu diria no soro, com toda a medicação no soro, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, antiácido, tudo que é necessário. No outro dia, inicia a dieta, se ele tolerar bem, vai para casa. O primeiro mês é uma dieta líquido-pastosa,
para proteger aquele pequeno estômago que nós confeccionamos, que foi costurado e grampeado. O segundo mês é pastoso, tendendo a sólido. No terceiro mês em diante, praticamente a vida dele volta ao normal, pode comer praticamente tudo, menos aquelas coisas erradas que ele nem deveria comer antes, e inicia-se exercício físico, que faz parte do tratamento. Fazer exercício queima gordura, transforma em massa muscular. E ele consegue atingir os objetivos com muito mais propriedade e mostra que ele está muito mais envolvido, focado no sucesso do tratamento. Então, provavelmente em torno do 8º mês a 1 ano, esse peso tenderá a estabilizar, normalizar. As doenças associadas deverão ter sido tratadas, controladas, curadas, algumas só controladas. Tem alguma que é específica assim para diabetes? Tem. Né? Aí, nesse momento, ele leva uma vida completamente normal. Igual a outra pessoa com peso igual a ele. O diabetes, a gente costuma dizer que atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos. Todas elas têm o componente de, primeiro, diminuir a sobrecarga de peso. O pâncreas passa a produzir a quantidade suficiente para o peso normal, mas algumas delas, elas têm a tendência de estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Então, curou-se o diabetes e a gente não sabia inicialmente como foi isso, e foi exatamente por causa da técnica operatória. Doutor, tiragosto engorda? O tiragosto, ele acompanha geralmente a bebida alcoólica. E o álcool é hipercalórico. E o tiragosto também é. Então, juntando os dois, potencializa o excesso de oferecimento e fornecimento de calorias. Então, engorda. Engorda. Outro dia eu cheguei numa bodega. E eles, o tipo de tiragosto geralmente são hipercalóricos. A carne, a massa, a cultura nordestina, a panelada, a buchada, o sarrabulho, o tocinho. Então, o segredo é o quê? Vamos dizer... Tudo moderadamente. Moderadamente, mas, por exemplo, porque diz assim, tiragosto é mão nos beiços, né? Aí também não, né? Beber assim, sem comer nada, tudo. Mas outro dia... Só colocando, é importante você, ao ingerir bebida alcoólica, se alimentar também para manter os níveis de glicose adequados. Uma das causas de você bebe muito, os seus níveis de glicose podem ir lá para baixo. É por isso que tem aquela história do coma alcoólico. Os níveis de glicose vão lá para baixo. Se você se alimenta... E tem que se hidratar. Também, se hidratar, tudo isso, tudo com moderação. Não, porque eu acho interessante, outro dia eu estava numa bodega ali, aí o cara chegou e disse assim, ei, rapaz, me dá uma cajá para eu harmonizar com a cana. Harmonizar, ó. Estão sofisticando muito, rapaz, um cachaceiro desse daí, falando em harmonizar, rapaz. Doutor, o pessoal se consulta muito com o senhor, assim, na rua? Olha... Em lugares sem ser fora do consultório, né? Não, há uma tendência, como a gente é médico, eles procuram de uma certa forma e nós damos aquelas informações mínima possível de orientação do que ele deve fazer. Mas a consulta em si não é possível porque precisa ter os dados dele de um modo geral, ter o seu histórico, o seu peso, a sua altura, verificar a sua pressão, o seu pulso, sua história familiar. Mas a turma gosta de conversar de saúde com o médico na hora que se encontra com a gente. Eu conheço um amigo lá em Viçosa, sabe? Que ele médico, assim, estava meio impaciente. Aí uma mulher foi fazer uma consulta com ele disse, tira a roupa. É isso, doutor? Tira a roupa e deita no chão para eu lhe examinar. É isso, doutor? Isso é coisa que se diga?
E aqui é lugar de consulta, rapaz? Quer se consultar? Quero. Pois se deite no chão e tira a roupa. Mas não, eu acho que não precisa desse sistema. É você, claro. dar o mínimo de informação com a educação cabível e orientar para onde ele deve ir, como ele deve proceder. Esse é o Dr. Luiz Moura, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Bem, olha, se eu for dizer mais coisas aqui, o tempo terminou já, não dá. Até o próximo, doutor, até a próxima, né? Até o próximo!